Redomas Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomas Cast, esse espaço onde a gente pode conversar sobre assuntos relevantes para as mulheres e para os homens também, por que não? Hoje nós vamos estrear a série Prosa, onde eu convido um monte de mulheres para falar comigo sobre assuntos diversos. E o assunto de hoje é mulher em engenharia. Venha, não se acanhe, se achegue pra dentro, se ajeite. Comadre passou um cafezinho, aceite. Se assente aqui mesmo, deite na rede. A casa é modesta, de gente honesta. E sua visita nos é prazerosa. A primeira pessoa que eu quero convidar para essa prosa é a Rafaela Barbosa. Oi, meu nome é Rafaela, eu tenho 21 anos de idade, curso Engenharia Civil na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, e atualmente eu estou fazendo o intercâmbio pela Ciências Sem Fronteiras, nos Estados Unidos, na Universidade de New Hampshire. É um estado não muito conhecido, talvez conhecido como New England, então é isso aí. Obrigado, Rafa, por ter aceitado o convite. Imagina, eu que agradeço. E também quero chamar para conversar com a gente a Bárbara. Oi, meu nome é Bárbara, tenho 22 anos, eu faço Engenharia Física na Universidade Federal de São Carlos, aqui em São Carlos, interior de São Paulo. Bárbara, muito obrigada também por vir conversar com a gente. Obrigada. E eu também quero chamar a Luciana. Olá, eu sou a Luciana, eu tenho 19 anos, faço Engenharia Civil na UFLA, Universidade Federal de Lavras, e moro em Lavras atualmente. Sinta-se em casa enquanto trocamos um dedo de prosa. Bom, gente, eu não sou de exatas, eu sou uma pessoa da área de humanas e pra mim é muito intrigante esse interesse de estudar a matemática e as ciências exatas, e engenharia acredito que seja uma matemática bem aplicada. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês e saber um pouco mais é como surgiu o interesse de estudar engenharia. Você pode contar um pouquinho pra gente, Lu? Assim, na escola eu sempre fui muito confusa na vida, né? Sempre gostei de física, matemática e tal. E quando eu tava no ensino médio, eu comecei a ver alguns profissionais que usavam da engenharia para ajudar na sociedade, ajudar as pessoas, até na missão. Engenheiro que fazia um projeto lá para levar água pro alto de um monte de umas colinas na China, e engenheiro que planejava campo de refugiados, e eu fui me interessando por aquilo e resolvi prestar vestibular e fui. E pra você, Bárbara, como é que foi esse interesse pelo estudo da engenharia física? Engenharia física, na verdade, veio depois que eu entrei na faculdade, né? Quando eu entrei em engenharia de materiais. Mas a história da engenharia, sim, acho que desde que eu era bem pequena, por influência dos meus pais. Meu pai fez física e depois fez engenharia civil, então sempre fui incentivada a gostar da área de exatas. Não só de exatas, né? Na verdade, nunca existiu em casa coisas de exatas e coisas de humanas. Existiam coisas e a gente aprendia sobre as coisas. Por exemplo, eu gostava muito de arco-íris, e daí meu pai um dia me explicou em história em quadrinhos o que era um arco-íris. E meio que essa coisa foi indo, sabe? Daí eu sempre achei muito bonito, eu sempre gostei muito de física, achava muito bonito, e foi, assim, era um negócio que me invadia, assim, sabe? Eu sempre achei muito bonito, falei, preciso estudar isso, assim. Daí vim parar em engenharia física. E, Rafa, como é que foi o seu interesse pela engenharia? Sempre foi o caminho que você quis seguir? Bom, no meu caso, quando eu estava na 8ª série, eu descobri, digamos assim, a arquitetura. E desde então eu queria muito fazer arquitetura. Mas daí quando eu cheguei então no 3º ano do ensino médio, em Ponta Grossa, naquela época, não tinha arquitetura na faculdade pública, e na particular era muito caro. E então o lugar mais próximo, assim, que eu poderia fazer faculdade de arquitetura era em Curitiba. Mas aí tem toda aquela questão, né? A Bianca sabe muito bem, questão de custo, né? De moradia, as meninas que moram fora, né? Sabem como é isso. E na época, a minha família não tinha como bancar, era bem complicado. Então eu, digamos, não tive outra opção, digamos assim, senão fazer uma área mais próxima seria a engenharia civil, né? Foi realmente uma decisão baseada, tipo, em Deus mesmo, porque eu tive que orar e pedir Deus me ajuda, porque eu não quero largar a arquitetura para fazer engenharia, por mais que eu gostasse muito de matemática. E por fim, eu digo que realmente foi uma das melhores decisões em ter partido realmente para engenharia civil, e não ter ido para arquitetura. Que legal, gente. Eu lembro da minha convivência com a Rafa, de escutar algumas pessoas, assim, na igreja e tal, falando, mas engenharia civil é um curso tão de homem, né? O que você vai estar fazendo lá? E a Rafa é essa pessoa toda pequenininha e fofinha e tal, né? E aí, então, conta pra gente um pouco, Rafa, como é que foi a reação dos seus amigos e da sua família na sua escolha de curso? Bom, na questão da minha família, eles me acolheram bem pela minha escolha e tal, e eu sempre tive muito apoio, por mais que eu via,
vendo em alguns comentários, né, exatamente desse tipo de que, mas engenharia, ainda mais engenharia civil, né, aquela questão de pedreiro e bater massa, carregar cimento, essas coisas que, uma área mais masculina, mas não me deixei levar por essas coisas e fui por uma direção de Deus mesmo, dizendo assim, que fui lá, tô aí, né, na engenharia civil, mas fui super bem aceita, assim, nesse ponto. E você, Lu, como é que foi pra você? Pra mim, foi ok também. Minha família achava até bem chique ter um engenheiro na família, algo do tipo. Dos amigos também, da parte deles, tudo ok. Mas a sociedade, assim, a galera de fora, quando você fala que faz engenharia, leva um choque, assim, nossa, você, mulher, assim, o que isso tem a ver com você? Mas a gente segue em frente. E você, Bárbara, como é que foi? Bom, como eu disse, assim, minha família era um negócio muito comum aqui em casa, assim, as coisas não são divididas aqui, sabe, assim. Eles têm coisas legais que são legais e daí você estuda o que você quer, que você acha mais legal. Então, assim, do mesmo jeito que eu queria fazer coisas relacionadas à física e matemática, tipo, era muito legal, meus pais achavam muito legal, a minha irmã faz odonto e meus pais também acham muito legal e a minha outra irmã quer fazer design e as pessoas também acham muito legal. Então, assim, aqui em casa nunca teve nenhum problema, sabe? A gente sempre valorizou todos os tipos de conhecimento, assim. Com relação aos meus amigos, os meus amigos também eram da área de exatas, então, a maioria deles, pelo menos. Então, sempre foi uma coisa normal, sabe? Eu prestei um curso e eles prestaram outros cursos de exatas. E os meus amigos da igreja, alguns que não eram de exatas, também sempre era uma coisa muito normal, porque eles cresceram comigo e eles sabiam que eu tinha essa tendência a gostar de exatas. Conta um pouquinho pra mim, assim, qual é a proporção entre alunos homens e alunas mulheres nos cursos de vocês? No meu curso, na aula de estatística, a gente fez um levantamento sobre isso um dia e a gente chegou à conclusão que tinha 34% de mulheres na sala naquele dia. E eu, né, esperando um número pior, falei pra minha amiga, nossa, tá até bom, né? Daí minha amiga falou, não, filha, tem, tipo, muito mais mulheres que homens no mundo, isso não tá normal. Eu falei, não tá normal mesmo. Como é que é a situação lá na engenharia física, Bárbara? Assim, depende do ano, né? Tem ano que entram 2 meninas de 40, tem ano que entram 7. Na minha turma, eu acho que são umas 6, 7 meninas de uma sala de 40. Então, até que, assim, você tem mais que 10%, mas ainda assim é muito pouco, né? Menos que 20%. É um número bem reduzido de meninas. É um curso majoritariamente masculino, não no sentido do curso em si, mas no sentido da quantidade de homens que tem no curso. E, Rafa, compara um pouquinho com a gente. Eu lembro de ter conversado um dia com você sobre isso, e tinha diferença entre a proporção de homens e mulheres aqui no Brasil, no seu curso, e aí nos Estados Unidos. A proporção não muda muito, continua sendo um curso onde a maioria é homem, tanto que uma das matérias que eu fiz aqui, que era relacionada à pavimentação, eu era a única mulher na sala de aula, tinha uma outra, mas ela fazia pós-graduação, então era um pouco diferente. Aqui o esquema é diferente, assim, mas na questão proporção, então digamos que tinham 2 mulheres para uma turma de acho que 30 alunos, então realmente bem pequena essa proporção. Não muda muito aqui, a realidade é a mesma que nós temos no Brasil, de que os cursos de engenharia realmente tem mais homens do que mulheres. E essa relação também é real com professoras? Vocês têm professoras no curso? É mais professor mesmo? Eu sei que no departamento eu acho que tem umas 3 professoras, mas eu não tive aula com mulheres de matérias do meu departamento de física. Mas eu tive uma professora no departamento de química, que me dava aula de química. Tenho agora uma professora que me dá aula de estatística, mas era do departamento de estatística. Então, assim, comparado com o número de homens, é realmente um número muito pequeno de professoras. Assim. Na minha faculdade, meu curso, ele é bem novo. Tem 2 anos que ele foi implementado aqui na UFLA. E, assim, os professores, as professoras entraram em concurso de 4, 5 anos. Então, eu tenho bastante professora mulher até. Assim, eu fiz uma conta mais ou menos, deu 50% de mulheres. Bem razoável. Mas eu acho que isso reflete também a inserção da mulher na educação, né? Nos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado e tal. Sim. No Brasil, acho que entraram mais professoras mulheres há pouco tempo atrás. Assim, quando eu já estava no meio do curso, acho que o ano passado, mais ou menos, retrasado. Por exemplo, professoras em matérias mais ditas, como dizer, complexas, na questão, por exemplo, concreto armado, aço. Professoras mulheres que antes eram só homens. E aqui nos Estados Unidos também. Eu tive também uma professora de aço. Mas, pelo que eu percebi, eu acho que aqui ainda eu vi menos professoras mulheres do que no Brasil, na área de engenharia. Eu, como uma pessoa, assim, que na minha turma, eu
eu faço design gráfico, na minha turma, a maioria é mulher. De 30 tem uns 10 homens na nossa sala. Então essa não é a minha realidade, né? A minha realidade é outra. E aí eu fico me perguntando por que a gente vê tão poucas mulheres com interesse pelas áreas de exatas. Vocês conseguem mensurar isso? Vocês conseguem encontrar na sociedade porquês, né? Porque eu sei que não é pela nossa falta de capacidade, porque estou aí com 3 exemplos e conhecemos vários outros de mulheres que conseguem sim, e são sim, porque o nosso intelecto é o mesmo, acompanhar um curso e se interessar e serem ótimas profissionais na área. Mas então por que tem esse desinteresse pelas ciências exatas por parte das mulheres? Eu acho que é falta de incentivo mesmo. Tem uma moça, uma engenheira que chama Debbie Sterling, que ela fez um estudo sobre isso, né? Porque que na sala dela tinha 3 meninas e ela chegou à conclusão que as mulheres tinham menos incentivo para desenvolver as habilidades de matemática e tal. E, tipo, não é uma coisa biológica, é cultural mesmo, sabe? Porque os meninos com 6 anos lá, eles já estão brincando de Lego e engasgando com Lego e tendo aquelas pistas da Hot Wheels que giram e tem que montar e várias coisas. A gente tá brincando de fogãozinho, de bebê, de boneca e tal. Aí ela fez uma marca que fabrica brinquedos de engenharia para meninas. É uma marca que, tipo assim, vem com um livrinho e um brinquedo. Então a menina vai lendo uma história de uma menina engenheira que mudou o mundo, enquanto ela vai construindo. E ela fala que quando ela foi levar o protótipo do trabalho dela lá, o cara chegou: nossa, você trouxe biscoito pra gente? E Meu assim, Deus. a vida. Ai, Essa questão que a Luciana falou do brinquedo, né, do Lego, por exemplo, aqui, uma matéria que eu fiz de inglês, que eram só brasileiros, mas a professora pediu para que todos fizessem um vídeo explicando o porquê que escolheram fazer engenharia. No caso, todos os brasileiros que vieram pra cá cursam engenharia. E nesses vídeos, uma coisa que a gente percebeu, não que isso necessariamente vá definir alguma coisa, mas é que é algo interessante, assim, que todos brincaram com Lego quando eram criança e todos citaram isso nos vídeos. Não que vá definir alguma coisa, né, mas eu achei muito interessante ver a questão do Lego, sabe, que é algo que realmente incentiva a gente a pensar, a ser criativo. Eu acho que ainda nessa linha, eu acho que não dá pra definir o curso quando vocês estão falando pelo que a gente brincava quando era criança, né, mas com certeza eu acho que isso mostra as oportunidades que a gente teve, né? Porque às vezes a pessoa vai pra uma boa escola e tal, mas quando ela já vai com aquela impressão de que matemática é um negócio chato, que é um negócio que não é pra ela, assim, sabe? E eu acho que essa realidade não foi muito a minha, acho que também não foi das meninas, assim. Eu também tive muitos brinquedos, eu nunca tive Lego, mas eu tive, tipo, um planetário, eu tive luneta, eu tive microscópio e brinquedo de criança, sabe? Eu tive uns kits de alquimia, de química, né, que chamava alquimia, qualquer kit de física. Eu tive um brinquedo, era um livro que contava a história que você estava no espaço e daí você tinha que encontrar um ET. Cada capítulo da história você tinha um experimento de física pra fazer. E daí você entendia alguma propriedade de algum fenômeno e tal. Então, assim, eu sempre fui muito incentivado, assim, sabe? Sempre essa coisa de... Meu pai me levou na faculdade quando eu era criança. Eu assistia aula com meu pai na faculdade dele. Então era um negócio que eu achava isso divertidíssimo, sabe? Era um negócio bonito, era um negócio divertido, legal. E eu sinto que outras amigas minhas, que eu converso hoje e tal, até na mesmo, não tiveram essa oportunidade, assim. Então, às vezes eu vou conversar com elas e elas acham tudo lindo e maravilhoso. E daí rola aquela coisa, nossa, mas é tão legal você falando, sabe? Eu queria tanto fazer o seu curso porque é tão legal o jeito que você fala. E na verdade eu acho que é muito do jeito que me ensinaram a encarar esse tipo de conhecimento, sabe? Não de ser uma coisa pra outros, sabe? Não, mas era uma coisa pra mim também, e é uma coisa pra quem quiser que seja, sabe? Que é um pouco disso, assim. eu acho que tem um discurso, assim, muito frequente de que as mulheres não são minoria porque nós somos a maioria numérica, né? Mas o conceito de minoria, quando a gente fala de mulher, é o conceito de opressão, né? Porém, no caso de vocês realmente são minoria, né? Nesse mercado de trabalho e nessa área de estudo. Vocês já vivenciaram alguma situação de machismo, de opressão, ou ouviram alguma história que fez vocês acordarem para essa realidade? Uma que eu vi na sala de aula era a aula de materiais de construção. Era uma professora que dá essa matéria lá no Brasil, no caso. E ela separou, digamos assim, o discurso dela para homens e para as mulheres na questão de trabalhar em campo, né? Na construção, com os pedreiros e tal. E ela falou para as mulheres que nós devemos ser muito mais firmes naquilo que a gente estiver passando, as informações que a gente estiver passando para quem estiver trabalhando na obra, do que os homens, justamente por sermos mulheres. Que, no caso, os trabalhadores, eles não vão dar muito valor ou muito crédito ao que a gente tá falando justamente por sermos mulheres. Complicado, né? Tem muito disso. Teve um professor que chegou pra gente falando que ia ter uma aula prática lá. E ele falou, vocês vão ter que ir pro canteiro de obra e tal, até as meninas. Tipo assim, tô no curso de engenharia civil, então em algum momento talvez eu vá pra obra, realmente, né?
Ele falou alguma coisa sobre unha e cabelo e tal. Teve outro menino também na aula de desenho técnico, que a gente tem essas pranchetas gigantes, o TED de How I Met Your Mother. A gente tinha que limpar a prancheta antes de começar a desenhar, né? E aí ele chegou aqui, limpa aqui que você é mulher, você tem que fazer isso. Ele fazia isso toda a aula com alguma menina que tava perto dele. E todo mundo ficava olhando, mesmo com uma professora mulher, mesmo com as mulheres nota melhor que a dele naquela aula, ele continuava naquelas. Eu acho que essas questões de situações machistas, assim, piadas, por exemplo, as coisas assim, no meu departamento, isso não é muito comum. Até me surpreendeu, porque eu achei que eu ia pra um departamento onde iam fazer muitas piadinhas e tal, e isso não rola. Meus amigos e os professores tratam muito de igual pra igual, assim, né? Mas a gente fica sabendo de umas histórias pesadas envolvendo assédio com alunos, né? Que é bem comum, assim, de professores que trancam a sala quando a aluna vai tirar dúvida, e ela tá sozinha com ele na sala, ou fica cantando ela. Enfim, esse tipo de coisa não muito agradável. É comum, assim, a gente ouve várias histórias disso por aí. Então, sei lá, eu acho que rolam, sim, situações machistas dentro da universidade, em cursos como esse. Mas no seu Deus se fortaleceu em seu amor, se refugiou. No começo do ano, nós fizemos um manual da Caloura e a gente se posicionou contra o trote universitário. Isso é porque o trote é uma tradição burra, na minha opinião, né? É uma tradição burra, mas também porque, geralmente, ele envolve brincadeiras, entre aspas, ele envolve atos, atitudes e noções machistas, racistas, homofóbicas. Então, nós nos posicionamos contra o trote universitário. Eu queria que vocês contassem se teve trote na universidade de vocês, como foi o trote, se vocês participaram, se vocês não participaram, se vocês também ficaram sabendo de outros cursos. Por exemplo, eu estudo na Federal do Paraná e a gente ouve que tem certos cursos que tem um trote mais agressivo, mais pesado que outros. Dentro desses cursos que tem trotes agressivos, eu já ouvi falar muito das áreas de engenharia. Como é que é na universidade de vocês ou nas universidades que vocês conhecem, enfim? Na minha faculdade, o trote é proibido, é na lei da faculdade, mas quando eu fui fazer vestibular, eu passei em uma faculdade em São Paulo, que o trote lá era bem pesado e tal, e eu fui pesquisar sobre a faculdade. Eu entrei na página da Deciclopédia e vi, tipo, o hino da faculdade de engenharia. Um negócio muito machista e apologia ao estupro, e gente falando que lá não tem mulher pra escolar, então vai 50 homens em cima de uma mesmo, e umas coisas muito pesadas, e eu morri de medo, e eu tive vontade de desistir, e eu não fui pra aquela faculdade por causa disso. Era bem mais perto da minha casa, mas eu fui pra 4 horas de distância da minha casa, porque, né? Pesado ou não, na verdade é uma questão depende da turma, como diz, o sorte ou o azar que você dá quando você é calouro. Quem faz o trote é quem tá se formando, no caso, né? Então, eu dei o azar de pegar o trote, uma turma de quinto ano bem pesada, então eles pegaram pesado no trote, e sim, eu fui no trote, me arrependo disso, inclusive. Uma das coisas, assim, que realmente que eu achei desnecessário mesmo foi que eles separaram, né, homens e mulheres, e nisso eles escolheram uma das meninas lá pra se colocar em cima de um banquinho e colocaram leite condensado num pepino e queriam que ela lambesse aquilo, né, na frente de todo mundo. Então foi uma vergonha pra ela e eles quiseram que outras meninas fizessem também. Como eu me recusei a fazer, eles jogaram um balde de água fria em cima de mim. E aqui nos Estados Unidos não tem essa questão de trote. Quando você entra na faculdade, pra eles é um prêmio pra gente, mas eu acho que valorizam muito mais essa questão de quando você entra. No meu departamento, assim, foi bem tranquilo com relação a trote, sabe? A gente só brinca se quer, até questão de pintar, apelidação, isso é só se você quer. É claro que rola aquela questão de você não é obrigado, mas se você não fizer, fica meio chato, sabe? Tem isso, então de alguma forma você se sente meio que obrigado a fazer isso pela situação. Mas pelo menos comigo, no meu trote, isso não aconteceu, assim, é alguma questão machista, coisas assim. Na real, eles só pintaram de violeta genciana na cara, e até porque eu deixei pintarem. O menino me pediu se podia pintar, eu disse que podia, então foi bem tranquilo, assim, com relação ao meu trote. Agora, eu sei que em outros cursos da minha faculdade e da outra faculdade pública que tem lá em São Carlos, é bem pesado. Rola umas bichetes, sabe? As bichetes desfilam, eles escolhem a que eles preferem, enfim, aquelas coisas desse tipo. Eu não sei se parou, falaram que parou.
eu sei que tem esse tipo de coisa, assim. E que daí em festa de caloura falam meninas e meninas beberem um monte, e daí os caras ficam pedindo café com as meninas, aquelas coisas, assim, bem desnecessárias e baixas. Mas acho que, graças a Deus, com relação ao meu trote, assim, específico, foi bem tranquilo. A gente falou aí sobre essa realidade dos cursos de engenharia. Tem mais alguma coisa que vocês querem comentar sobre isso, gente? Tem uma menina que ela fez um TCC sobre a mulher na engenharia civil. Ela falou que o aumento da ocupação feminina na engenharia tá ultrapassando demais a dos homens, tá, tipo, 128% de mulheres a 72% de homens. Em um âmbito geral, assim, as mulheres ocupam, tipo, 13% dos registros no CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, e, assim, nos cadastros nas faculdades, nas matrículas de faculdade, tem 20,4% de mulheres, assim, tem menos profissões, mas tá crescendo nos cursos. Eu queria fazer uma ressalva só, assim, sei lá, tô no meu 3º ano de um curso de engenharia física, e é engraçado quando eu falo para as pessoas falam, nossa, além de engenharia física, né? Então acho que o máximo de matemática e física que você consegue ter em uma engenharia. E nesse 3º ano eu não consigo enxergar como esse curso pode ser mais masculino que feminino, sabe? É tão bonito, sabe? É tão, sei lá, é tão impressionante tudo que a gente estuda, sabe? Tudo que a gente vê, assim. Eu não consigo me enxergar em outro curso e não consigo pensar, às vezes, em um curso mais feminino do que o meu, entende? As coisas sempre tão maravilhosas, tão delicadas, tão bonitas, assim. Eu realmente, assim, eu não consigo distinguir, sabe? Não me entra na cabeça as pessoas terem a ideia de um curso de engenharia sendo um curso masculino. Eu realmente acho que é essa questão de falta de incentivo mesmo. Porque as coisas que eu aprendo, assim, sabe? Eu acho que é tão bonito quanto qualquer outro curso de humanas ou coisas do tipo, assim. Eu acho que para mulher na engenharia tem também aquela coisa de ter que mostrar que ela sabe mais, ter que estudar mais, ter que se empenhar mais, enquanto pro homem é natural. Aquela coisa que a Ellen falou no podcast sobre teologia também, que acontece na engenharia e acontece, acho que em qualquer área profissional, né? E eu acho também que pra mulher negra é mais difícil ainda, sabe? Eu não vejo mulher negra no meu curso, quase insignificante a porcentagem. Eu tive a sorte de ter um grupo de trabalho com 4 meninas negras, mas aí eu parei pra pensar e eu acho que eram as 4 meninas negras no curso inteiro, sabe? E eu fiquei feliz, mas triste ao mesmo tempo. Vocês falaram sobre as experiências de vocês e sobre como é estudar e como é encarar essa realidade. Mas o que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Eu acredito que como uma pessoa de fora eu vejo muitos estereótipos. Falando como uma pessoa de fora, talvez seja a hora de nós, que não estamos nessa área, desconstruirmos esses estereótipos. Acho que desconstruir até, como a Bárbara falou, essa questão mesmo da matemática, da física e saber que essas coisas são pra gente também. Não são assim de outro planeta, de outro mundo, e você precisa ser de outro planeta ou de outro mundo para entender, mas que são áreas que foram feitas pra gente. E acho que enquanto mulher, em vários momentos eu me senti menos capacitada durante a escola. Tava aqui pensando e fazendo um retrospecto, eu me senti menos capacitada, menos incentivada a isso. Não pelos meus pais, de maneira nenhuma, nem pelos meus amigos, e mesmo eu tendo muitas professoras de matemática, de física, de química, praticamente todas foram mulheres, mas não sei por que eu tava aqui lembrando disso e pensando o quanto muitas vezes a gente se sente, sei lá, com medo mesmo dessas áreas. E enquanto pessoa de fora, a gente precisa aprender a olhar e desconstruir certos estereótipos e perceber que a engenharia é uma área de mulheres. O que vocês veem? Quais são as atitudes que os homens e as mulheres podem fazer para mudar a realidade dos cursos de engenharia? Eu acho que essa questão de incentivo mesmo, que no fim acaba abrangendo pro geral, né? A gente tá num país onde as pessoas não sabem matemática, elas não aprendem matemática nas escolas, e às vezes não é culpa do professor da escola em si, mas é porque, sei lá, a nossa grade é muito estranha, a gente aprende umas coisas muito estranhas, e a gente aprende do tipo decorado, sabe? Não, você tem que entender aquilo. Então junta essa questão com a questão de que as meninas não são incentivadas mesmo. Eu não tive esse problema, que eu falei, meu pai fez física, né? Então, assim, eu sempre fui muito incentivada na área de exatas, mas eu, conversando com as minhas amigas que não fazem exatas, mas quando a gente conversa, elas acham tudo muito lindo, eu ouço muito esse
discurso. Assim, nossa, eu entendi uma coisa de matemática e achei muito lindo. É isso, sabe? Eu acho que eu vou fazer engenharia. Daí o irmão mais velho que tá fazendo engenharia chegou pra ela e falou: não, mas não, você não vai se dar bem. Seu negócio é cuidar de pessoas. Eu morei com uma outra menina que fazia ciências sociais e aí ela uma vez pediu pra eu explicar pra ela como é que fazia uma fração. Eu expliquei e ela ficou emocionada. Ela falou pra mim que porque quando ela estava no colégio dela, ela tinha dificuldade em matemática, mas ela tinha vergonha de perguntar, porque tinha uns meninos que eram muito bons e ela ia se sentir muito burra se ela levantasse a mão e perguntasse pro professor. Então ela nunca perguntou e ela tava no último ano de ciências sociais. A menina era um gênio, ela sabia muito da área de humanos e ela tinha esse bloqueio com exato, sabe? Um negócio que era simples, que era você sentar do lado dela e explicar, ela ia entender. Então eu realmente acho que falta essa questão de incentivo, de oportunidade mesmo. E eu acho que é quando a gente incentivar e dar oportunidade para as mulheres e elas vão entrar, sabe? No curso de engenharia, como elas entram em qualquer outro curso. E eu acho que falta exemplo de mulheres engenheiras, de mulheres da área de exatas, porque elas existem, sabe? Existem muitas. Só que quando a gente olha para meio que os ídolos das engenharias, os ídolos das exatas, eles são todos homens. É como se a gente valorizasse os caras que eram homens e não valorizasse tantas mulheres. Obviamente, por exemplo, Nobel. Tem muito mais Nobel de física homem do que mulher. Mas assim, tem mulheres que são realmente boas, sabe? E que foram relevantes. Eu tava numa aula de mecânica clássica e a gente tava fazendo um teorema e daí o professor parou no meio da aula e foi falar do teorema de Noether. E Noether era uma mulher. E daí ele contou a história da Noether e meio que como ela era mulher, na época as mulheres não tinham tanta abertura, né, em exatas, né, bem menos do que tem hoje e tal. Ela trabalhava para uns físicos famosos e quando ela morreu, ela era matemática, se não me engano. E quando ela morreu, o Einstein escreveu no obituário dela. É um físico, talvez um dos mais famosos que exista. Ela era relevante para ele, sabe? Só que isso não é passado pra frente, sabe? Tem muitos livros de física que a gente usa que são de mulheres, mas a gente não se toca, sabe? Quando não valoriza, parece que isso, assim. A gente sabe o nome de muitos livros de física de homens, mas tem no meio vários que são mulheres, mas parece que passa despercebido, sabe? E daí eu acho que falta essas referências, entende? Por isso que acaba também parecendo que é um curso, assim, que são cursos masculinos, porque as referências são masculinas, mas é porque parece que as femininas acabam sendo esquecidas, talvez. Até depois de eu sair do ensino médio, eu não sabia quem era a Marie Curie. 2 vezes, né, ganhadora do prêmio Nobel. E eu fiquei muito chocada, porque as minhas referências, química, física, matemática, vêm da escola. Eu não consigo me lembrar de nenhuma mulher de física, matemática, química. E aí eu só fui descobrir dessa mulher depois pesquisando, porque eu fui pesquisar questões relacionadas à questão da mulher, as mulheres na história, as mulheres na ciência. E meu interesse em história me levou a conhecer ela. Mas eu fico me perguntando, isso assim, né? Quais são as referências que vocês têm? Foi muito interessante a Bárbara ter trazido isso, porque a maneira que funciona um curso de humanas é diferente, né? A gente fala muito de autor, mas vocês falam muito de pessoas que desenvolveram teorias. Talvez um apanhado histórico poderia trazer ou poderia apagar essas mulheres ainda mais. É isso que eu fiquei pensando aqui. Eu acho que não tem esse espaço pra ter um apanhado histórico mesmo, sabe? No meu curso, pelo menos, eu não tive nenhuma aula de história da engenharia, nem nada. Tive introdução em engenharia, mas é tipo assim, o que você vai fazer quando você for um engenheiro ou uma engenheira? E falta muito esse espaço pra conversar sobre o lugar da mulher na engenharia e tal. Eu tive uma aula que alguém trouxe um texto sobre isso, a professora mesmo, e um grupo de meninos teve que debater sobre o texto e a conclusão que eles chegaram é que as mulheres não trabalham bastante para ter o mesmo salário que os homens ou não estudam bastante para estar em maioria nos cursos de engenharia. E assim, falta muito esse incentivo e o Confea ganhou um selo do programa Pro Equidade de Gênero em 2014, que é um programa do governo federal que busca ter um plano de ação para promover a equidade de gênero e racial também no campo da engenharia, né? Mas onde a gente estuda isso no curso de engenharia? Eu não sabia até pesquisar hoje, sabe? Falta muita gente conversar sobre essas coisas lá dentro, porque a gente só conversa sobre números mesmo. É, falta um pouco de ciências humanas ou ciências exatas. Tô vendo vocês admitirem isso. Muito. A gente tinha como obrigatório antigamente uma disciplina de sociologia, mas aí arrancaram para botar mais exatas. Então... Eita, engenheiro civil que não sabe da sociedade é difícil de lidar, hein? Tem que saber, sim. Pois é, difícil. Uma coisa que eu me lembrei agora, que assim, eu não pesquisei a fundo, não sei exatamente como funciona, mas que eu vi assim meio por cima, é que aqui na universidade, aqui nos Estados Unidos, eles têm um grupo de mulheres só engenheiras. Então é um grupo assim, eu não sei exatamente o que elas fazem, a pauta das reuniões delas. Eu achei muito interessante esse ponto, em que elas fazem esse grupo separado, assim, e só engenheiras. E outra coisa também na questão falta um pouco de ciências,
né, da humanas nas exatas, aqui também nos Estados Unidos, a questão, assim, do currículo deles é completamente diferente da nossa no Brasil. Por exemplo, quando você entra para fazer engenharia, você não define exatamente qual engenharia você vai fazer. Você entra para, tipo assim, uma engenharia geral e depois de um certo tempo você acaba escolhendo, definindo a sua área mais, né, mais específica. Uma das matérias que eles são obrigados a pegar, justamente no primeiro período, é sobre história. História e, se eu não me engano, também tem filosofia. Não sei se isso varia de universidade para universidade, mas eu achei bem interessante também essa questão de trazer um pouco da humanas para exatas, que uma coisa que a gente não tem no Brasil, né? Eu não tive nenhuma experiência, assim, dentro do curso com relação à história ou qualquer outra coisa. Eu tive realmente só introdução também à engenharia, onde a Luciana já falou que explicam, como diz, qual é o seu papel dentro na sua profissão, mas além disso, também não tive nenhuma experiência, não. Os cursos novos de engenharia, eles estão com uma grade parecida com essa, assim. A Federal do ABC também é o mesmo esquema. Você começa fazendo uma engenharia geral, você tem que fazer matérias de humanas e biológicas, se não me engano. Então, assim, é uma grade bem ampla que te faz ver além do seu próprio mundinho, assim, sabe? A engenharia física traz um pouco disso pela ideia do curso em si. Então, a gente acaba tendo várias matérias de humanos que a gente tem que fazer para trazer essa ideia mesmo, sabe? De uma visão além do que aquilo que você já tem que saber, assim. Isso eu acho que é uma das coisas que pode também, como você falou, ajudar na inserção da mulher e também nessa queda de estereótipo, assim, das pessoas que fazem engenharia. Meu curso é meio que nesse modelo também, americano, né? Mas não tem, assim, inserção de nenhuma disciplina de humanos. É só um ciclo básico de engenharia e matemáticas e tal. E, assim, depois você escolhe sua engenharia específica. E a maioria das meninas eu vejo que vai ou pra engenharia química ou pra engenharia civil. Eu tava conversando com uma amiga minha que faz engenharia mecânica. E ela fala que tem 4 meninas na sala dela, né? E até a gente mesmo tem na cabeça que alguém colocou pra gente que existem na engenharia cursos de menina e cursos de menino, assim, engenharia de alimentos, de menina, engenharia de controle e automação, de menino, sabe? A gente faz essa divisão. Eu tava pensando sobre isso, né? Como é difícil ver uma mulher engenheira mecânica, engenheira elétrica. Eu, por exemplo, não conheço. Eu conheço várias mulheres da engenharia civil, conheço mulheres da engenharia ambiental, engenharia de alimentos também, mas mecânica, elétrica. Bom, física, eu vou ser bem sincera com a Bárbara que eu não sabia da existência antes de conversar com ela. Mas que legal, assim. Que legal conhecer pessoas que estão fora desse circuito que eu vivo. E que legal ver que existem mulheres desbravando essas áreas, né? Isso é muito legal. Não é de chegar primeiro, mas é de continuar no compasso da canção, na hora e no lugar. Quais são as expectativas de vocês para a vida de trabalho mesmo com a engenharia? No campo de trabalho, quais são as expectativas? Como é que vocês enxergam isso? Eu tenho muita dúvida mesmo sobre o que eu vou fazer da minha vida. Eu tenho vontade de usar a engenharia, né, para ajudar as pessoas de alguma forma, né? Assim, não usar para mandar nos outros e ficar rico, como alguns coleguinhas meus dizem que querem fazer, mas a engenharia também pode ser e é um meio de transformação, sabe? Porque a gente cria coisas, a gente constrói coisas e, né? Que coisa mais bonita. E você, Rafa, qual que é a tua expectativa aí? Tem essa ideia de que engenharia civil é apenas construir casas e prédios, mas a engenharia civil ela vai muito, muito mais além disso. E até uma coisa que eu também não sabia, uma área que eu também não sabia que era assim tão grande, que é a questão de tratamento de água e efluentes, onde acaba também levando a engenharia ambiental. É uma área muito interessante, eu gostaria de trabalhar como pesquisadora nessa parte. Tem muito mais mulheres do que homens nessa área. E você, Bárbara? Eu não sei, assim, né? Você perguntou sobre perspectivas de futuro. Acho que você perguntar pra qualquer engenheiro físico, a gente não sabe direito, assim, sabe? Talvez eu faça mestrado, doutorado e fique na academia. Eu gosto muito de pesquisa, então provavelmente é isso, ou ir pra algum lugar de desenvolvimento de pesquisa, sabe? Tipo, o acelerador, o LNLS, acelerador de partículas no Brasil. Também é o sonho de muitos engenheiros físicos trabalhar lá, é um lugar que eu gostaria de trabalhar. Centro de pesquisa mesmo, no fim é desenvolver pesquisa, ou física básica, ou tecnologia, mas é pesquisa. Ter de se ler e se enxergar é sempre tempo, chance, hora, neste momento, ensejo de andar.
queria que vocês deixassem esse recado sobre aquilo que vocês desejam falar, além de tudo isso que a gente já conversou e foi, assim, um grande aprendizado pra mim. Que vocês falassem, então, pra essas meninas que estão tomando decisões agora, e para os meninos e as reações deles, os pensamentos deles, coisas que vocês já ouviram. E acho que não só os meninos, mas acredito que a sociedade no geral talvez precise ouvir algumas coisas, e acredito que vocês podem falar algumas coisas para nós. Então, o que vocês têm a dizer? Eu acho que a gente tem que, como cristão, assim, acho que pedir pra Deus mostrar, assim, pra gente quais são os nossos dons, talentos. Com o passar dos anos a gente vai vendo, assim, as coisas que a gente tem mais interesse, sabe? E eu acho que junta um pouco dessas coisas, assim, sabe? Por outro lado, a gente tem que tomar cuidado dessa questão de interesse e avaliar, sabe? Por que a gente não tem interesse sobre alguma coisa? Será que é porque a gente não quer aprender? Ou será que é porque falaram que a gente não pode aprender? E pesar isso, sabe? Pesar mercado de trabalho no sentido de qual que é meu perfil, sabe? Meu perfil, será que é trabalhar numa empresa? Ou meu perfil, será que é mais abrir uma empresa? Ou será que é trabalhar em casa? Não sei, assim, eu acho que a gente tem que pesar todas essas coisas como qualquer outra pessoa, sabe? Faria quando presta um curso. E, cara, se você tem vontade de fazer engenharia, faz, sabe? É um curso muito bonito, assim. Engenharia física é um curso muito bonito. E eu acho que a gente tem que ouvir os nossos pais e tem que ouvir os nossos amigos. Mas, sei lá, se Deus colocou no seu coração que você tem que fazer esse curso, sabe? Cara, de verdade, faz, sabe? Eu sei que é isso, assim, quando Deus coloca no coração da gente alguma coisa, assim. Vai e faz, assim. E o resto a gente vê depois, sabe? O que as pessoas acham, se a sua sala vai ter um monte de homem ou não. Isso já é outra discussão, assim, sabe? E com relação aos meninos, eu acho que eu faria pros meninos da minha sala continuarem sendo quem eles são. Assim, se todos os meninos da sala de engenharia forem igual aos meus amigos, as meninas são bem felizes, porque eles são muito legais e eles não são nada machistas. Na verdade, eles me apoiam muito, assim como eles apoiam uns aos outros, assim, sabe? Ninguém me trata de uma maneira diferente por eu ser mulher. É só mais uma pessoa que tá lá, sabe? Então, eles me ajudam como qualquer outra pessoa, eu ajudo eles como qualquer outra pessoa e a gente vive como seres humanos normais, iguais. Eu acho que se o espaço não tá existindo, a gente tem que criar o espaço, né? Para as meninas não ficarem com medo de entrarem no curso de engenharia, não ficarem com medo de ser a única mulher numa sala, porque não é muito diferente do mundo, né? Então tem que ocupar, assim, esses espaços. E para os meninos também, mesma coisa, olhar mais para a mulher como uma colega tão capaz quanto você, não ficar achando que você é melhor, que você tá no curso certo e ela não, que você é mais masculino e ela tá no lugar errado. Jamais, por favor. Eu sigo a mesma linha das meninas, que é buscar realmente fazer aquilo que você gosta. Se você gosta de matemática, se você gosta de física, de química, as matérias mais exatas, não se deixe levar por comentários ou padrões, estereótipos, porque você sim é capaz e segue aqui realmente aquilo que Deus deu um dom para cada um, uma habilidade para cada um, e é carregar isso, é levar e fazer, como disse, a vontade de Deus, com certeza vai dar certo e você vai ser bem sucedida, com certeza. Com relação aos homens, apenas diria na questão dos estereótipos, assim, de porque você é engenheiro civil e vai trabalhar na obra, sofrer essas questões de, vamos dizer, machismo, ser machista. Isso é a palavra. Porque você é mulher que você não consegue, você não pode, eu não vou te dar ouvidos, mas acabar realmente com essa questão de que a mulher não é capaz na área da engenharia, de que a mulher não pode, porque realmente cada um tem a sua habilidade e se Deus deu essa habilidade pra gente de fazer engenharia, de entender a matemática, então não tem porquê, né? Acho que esses padrões. Se Deus disse, não tem discussão, né, gente? Exato. Meu desafio é confiar em você. Se o desespero vier pra me abraçar e a escuridão tentar entrar aqui dentro do peito. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo. Como eu falei, aprendi muito. E eu espero que o ouvinte que chegou até aqui também tenha aprendido muito. Se você é mulher, que você se sinta inspirada e empoderada por essas 3 mulheres, como eu me sinto agora. E se você é homem, que você tenha ouvido, absorvido, pensado sobre e possa realmente exercer a empatia e perceber que nós somos iguais perante Deus e perante a sociedade. É isso, o Redomascast fica por aqui, até mais 15 dias. Tchau! 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 Pra descansar, desaguar.